Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre as unidades de concentração miligrama por litro, milimol por litro e milha equivalentes por litro. Você vai entender a diferença entre essas unidades e vai aprender como que faz para converter de uma unidade para outra se você precisar. Bom, primeiro, todas elas são unidades de concentração massa por volume. A mais conhecida, miligrama por litro, também é a mais fácil de entender, porque miligrama é a milésima parte do grama. Então você vai até uma balança analítica, pesa, por exemplo, 5 gramas de um composto. Se você pegar essa massa e dissolver para uma solução total de 1 litro, essa sua solução tem a concentração de 5.000 miligramas por litro, então é tranquilo. Agora, existe um sistema padronizado, o famoso SI, Sistema Internacional, que estipula que para alguns parâmetros a unidade recomendada é na verdade milimol por litro ou milha equivalente por litro. E aí, o que fazer? Bom, milimol é a massa atômica do elemento expressa em miligramas. Você vai na tabela periódica e vê, por exemplo, que a massa atômica do elemento sódio é 23 unidades de massa atômica. Então, 1 milimol de sódio é igual a 23 miligramas de sódio. Ah, mas aí você pode pensar, pô, com o sódio é fácil, eu quero ver com uma substância maior, uma substância mais complexa. Tudo bem, porque milimol também é a massa molecular de um composto expressa em miligramas. Você está ficando um pouco confuso com esses conceitos de massa atômica, massa molecular? Dá uma olhadinha aqui em cima no vídeo do Paulo Valim. Ele é um professor de química, conhece muito e ainda te chama de gás nobre. Mas voltando para o conceito de que milimol é também a massa molecular de um composto expressa em miligramas, vamos fazer um exemplo aqui e ver quanto seria 1 milimol de glicose. Então glicose já é uma molécula maior, a gente precisa fazer o quê? Já que milimol é a massa molecular expressa em miligramas, a gente precisa, na verdade, fazer a soma das massas atômicas que compõem a molécula de glicose. Então a glicose é C6H12O6, vamos somar a massa atômica do carbono, somar a massa atômica do hidrogênio e somar a massa atômica do oxigênio. Soma tudo isso, a gente chega no valor de 180. Então 1 milimol de glicose corresponde a 180 miligramas. Como o milimol é a massa molecular expressa em miligramas, se você for na balança e pesar 180 miligramas de glicose, ou 0,18 gramas, e dissolver essa quantidade para 1 litro de solução total, você tem uma solução 1 milimol por litro de glicose. Já sobre milha equivalente, você só precisa saber, na verdade, que ele é a mesma coisa que milimol sobre valência. Milimol dividido por valência. Isso mesmo, valência, que é aquele número que indica a quantidade de elétrons que um átomo pode dar, receber ou compartilhar para fazer uma ligação química e se tornar estável. Vamos tomar como exemplo 1 milha equivalente por litro de potássio. No íon potássio, K+, como a valência é 1, não vai fazer diferença mesmo. Então, 1 milha equivalente por litro de potássio é igual a 1 milimol por litro de potássio. Já para o cálcio, que é divalente, valência igual a 2, 1 milha equivalente por litro de cálcio é, na verdade, 1 milimol dividido por 2. Esse 2 é a carga absoluta do íon em solução. E para descobrir quanto isso corresponde em miligrama por litro, quanto a gente vai ter que pesar, nós pegamos a massa atômica do cálcio, que é 40, e dividimos por 2, que é a valência. Então fica 20 miligramas por litro, que corresponde a 1 milha equivalente por litro de cálcio. Esse conceito é bem tranquilo, principalmente para compostos iônicos, em que o número da valência é quase sempre igual ao número de oxidação, o NOx. Mas isso para compostos iônicos e principalmente com metais. Para compostos covalentes, principalmente com elementos não metais, esse número que a gente vai dividir o milimol, ele não é tão fácil de encontrar só de você olhar para a fórmula química da substância, principalmente se você não é da área química. Nesse caso, você procura na internet ou nos livros pelo equivalente grama do seu composto de interesse. Mas pensa que esse número que você vai dividir o milimol, ele pode ser também, além do NOx, também o número de H+ ou H-, que a substância pode reagir ou pode dissociar quando estiver em solução. E pode ser também o valor absoluto na mudança de valência
do elemento numa reação de oxirredução. Por exemplo, o que ocorre com a substância permanganato de potássio, que em meio ácido pode ser 5 e em meio alcalino essa valência pode ser 3. É isso por enquanto. Me fala se você não entendeu, deixa seus comentários aqui embaixo. Bom trabalho para você, bons experimentos!